planejada, eu só tive um relacionamento rápido, assim, uma ficada. Aí eu engravidei, tivemos várias discussões durante a gravidez, eu tive muitos problemas, porque engravidei cedo, entrando na faculdade, tinha acabado de sair da escola, fui mirim, trabalhava. Só que foi uma gravidez que difícil, né? Por conta da minha mãe, por conta que eu tinha outros relacionamentos, solteira, nova, tava começando a aprender as coisas. Tenho uma filha de 4 anos, Maria Isadora. E eu tive ela engravidei aos 20 e tive ela aos 21. Ela nasceu um mês depois de eu completar 21. E assim, eu separei do pai dela, ela tinha 8 meses, aí a gente voltou depois de um tempo, mas não deu certo, a gente separou de novo. E já faz um ano e 6 meses que eu tô mora só eu e ela. Antes eu morava com a minha mãe, né? E aí eu consegui a minha casa da Emma. E aí mora só eu e ela. Então é eu pra absolutamente tudo. Eu tenho meu emprego, mas é um salário mínimo, né? Eu não consigo conciliar. Não consigo trabalhar, não consigo me manter só com esse salário. Então eu faço aos finais de semana e às vezes quando aparece de madrugada, no domingo. Eu tive 3 gestações, né? Uma gestação ela não evoluiu. O bebê parou de se desenvolver às 7 semanas e eu descobri com 10 semanas que estava iniciando o processo de aborto. E alguns meses depois, menos do que é indicado, eu era casada, né? Então foi um plano. O primeiro bebê já tinha sido planejado. Eu brinco que a coisa mais difícil foi a volta da orelha, assim, pra sair bem perfeitinho, de tanto amor que tinha. E aí veio o Kenzo, eu engravidei, eu tinha 29 anos, e o meu sonho de criança, adolescente, quase adolescente, era ser uma balzaquiana. Eu tinha lido os contos de Balzac, né? E aí, quando ele fala dessa mulher de 30 anos, eu tinha uma paixão. E todas as meninas queriam ter 18 anos. Eu queria ter 30. E eu dizia que quando eu tivesse 30, eu ia ser a mulher mais feliz do mundo. E quando eu tinha 30 anos, o Kenzo nasceu. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e junto com ele nasceu uma outra mulher. E veio o Code, 3 anos e 3 semanas exatamente depois do Kenzo. De parto natural, domiciliar não planejado. Ele nasceu em casa porque eu achei que não era trabalho de parto. Então eu fui mãe aos 30 e depois aos 33. A minha história como mãe solo, ela foi, como eu contei pra vocês, ela foi de um relacionamento, eu vi uma pessoa na minha frente, que quando eu vi essa pessoa na minha frente, eu me encantei por ela, não sei porquê. Depois, algum tempo depois, tivemos a oportunidade de ficar juntos e eu fui maravilhosamente feliz, assim, eu fiquei encantada. Ficamos um tempo juntos, numa ficada muito rápida, eu viajei quando voltou 1 ano e meio nesse rolo, entendeu? Ia numa festa, encontrava, ligava do nada, esbarrava, encontrava, ficava. Ah, mas vocês tiveram um relacionamento? Não, a gente não teve um relacionamento, mas a gente viveu algo que pra mim, né, tinha um afeto, tinha um sentimento, mas enfim. Quando foi a última vez que eu havia determinado pra mim que nunca mais eu vou apagar o número dessa pessoa da minha agenda, eu tava grávida. E no que eu tava grávida, você tem duas decisões, né? Assim, você tem 2 caminhos. Ou você vai seguir na gravidez, ou você vai seguir na não gravidez. Para mim, não seguir não seria uma opção, ainda que eu tenha passado por isso naquele momento daquela descoberta. Ele era bom pai quando estava junto. Separou, não ia atrás, assim. Às vezes até hoje ele aparece de 2 em 2 meses, manda um dinheiro, manda R$100, às vezes faz compra. E é isso. Nem consigo cobrar muito, né? Tá na justiça e tudo, mas demora pra Eu resolver. conheci ele no 8º ano, assim, tipo... Aí eu fui me relacionar com ele, já tinha saído já do ensino médio. Mas mesmo assim, eu não conhecia. Era uma pessoa que era conhecida, assim, de escola, colega de escola, mas assim, não era nada de... Foi quando pra mim já tava muito difícil, porque a pensão tava R$300, tava complicado. E eu tinha saído do serviço, eu tava só no seguro. Aí eu
questionei isso, né, na justiça, que eles queriam colocar o neném pra dormir com ele. Falei, cara, não tem condição. Era assim, aquele pai que pegava, levava pra casa e devolvia. Pegava meio-dia e devolvia, tipo, 3 horas da tarde, 4 horas, sabe? Já aconteceu muitas situações, assim, desagradáveis com ele em relação ao neném. Igual, voltava sujo, voltou esses dias mesmo recentemente, chegou com tampa de cerveja dentro da mochila do menino, sabe? Umas coisas assim, que da bolsa dele, bolsa de um neném. Já muitas situações assim chatas, sabe? Onde o pai não teve empatia nenhuma com a mãe. Aí eu precisava, ele era assim, quando eu preciso pra fazer alguma coisa, ele joga na cara. Ele fala assim, agora você precisa de mim, sabe? Ele é o pai. Nessa parte ele é o pai. E tipo, pra ele era como se eu estivesse precisando dele, sendo que é o filho que ele tem. Ele é um pai massa. Ele é um pai massa. Do que ele pode dar, cara, ele dá absolutamente tudo, entende? Mas o que ele tem pra oferecer é isso. E ele dá tudo isso. Cara, ele dá tudo isso. Mas a minha expectativa de um pai é isso. Sabe? Porque eu fui a mãe de um pai incrível. Incrível. Ele pariu comigo, ele segurou a minha mão pra amamentar com dor, ele levantou na madrugada, ele ficou cuidando dos bebês. Cara, isso pra mim era o máximo até então. Porque eu não tinha na minha história, na minha vida próxima, homens que fossem pais, que paternassem. Então, ele era o máximo. Quando ele foi embora dizendo pra mim que eu só trabalhava e estudava, não dava atenção pra ele, pro meu corpo, pras crianças, eu falei, porra, peraí, cara. Eu te procuro pra transar, você tá cansado, você tá com dor de cabeça. Eu trabalho porque você não tinha estudo até agora, você acabou de... Então ele terminou o 2º grau, fez curso técnico, comprou carro. Eu casei com um cara que não tinha dinheiro pra comprar um cigarro que fumava. E que quando foi embora levou tudo que a gente tinha juntado. No meu caso como mãe solo, é o caso de um pai presente, mesmo sem ter acontecido, né, sem a relação ter se consolidado. Então, assim, desde do jeito dele, ele sempre foi presente. Não atendia a minha necessidade de afeto, enquanto companheira, né? Não tô nem falando do ponto de vista de relacionamento. Eventualmente não precisaríamos nem ter ficado juntos, mas eu senti da parte dele esse cuidado, essa amizade, esse companheirismo. Então, o jeito dele era muito diferente do meu e da minha expectativa. Mas, assim, os desafios do dia a dia, os desafios de você morar sozinha com aquele, né? Você e a criança, e você não conseguir encontrar um horário para fazer atividade física. É o desafio de você ser a única responsável financeira pela casa. Você que vai pagar as contas. É você saber que você não vai poder ficar doente. Ou você tem que tentar não ficar doente, né? É você quem vai precisar, além de fazer o papel de candura, de maternagem, você também vai precisar fazer o papel. Às vezes você vai precisar ser mais firme do que você seria se tivesse 2 pessoas para dividir essa responsabilidade. A vida, tipo assim, trabalho, conciliar trabalho, estudar, essas coisas pra mim foi muito difícil, porque eu tinha acabado de entrar no serviço, né? Eu fui mirim, saí do serviço, aí eu peguei e fui pra outro. Só que eu odiei o serviço, porque, nova, tinha outras opções, tinha acabado de se formar e tal. Aí eu peguei e entrei no mercado. E mercado pra mim não deu super errado, eu não gostei, peguei e pedi as contas. Aí nisso que eu pedi as contas, eu descobri que eu tava grávida, eles me chamaram de volta e tive que ser contratada no serviço que eu não gostava. Aí nisso eu fiquei, por obrigação e por precisão, né? Fiquei durante 2 anos, quase 2 anos. Aí o neném fez 1 ano, eles me mandaram embora. Foi difícil por causa de dinheiro, o salário já era pouco, ficar sem serviço foi pior ainda. Aí fiquei sem tempo pra estudar, tive que arrumar outro serviço. E recentemente eu entrei nesse serviço que eu tô agora. Só que é muito complicado, porque o salário é pouco e eu tenho que cuidar do neném. Aí não tenho condição de pagar uma pessoa pra cuidar. Então fica muito difícil mesmo. É porque assim, o povo fala, isso é fácil. Não é fácil.
Porque em questão de trabalho, assim, eles preferem contratar sexo masculino. Você ter que deixar sua filha com outra pessoa, assim, nem sempre. Minha mãe, dia de semana, ela fica com a babá, porque minha mãe não consegue, né? Ficar com ela dia de semana, porque eu moro muito distante. Então, assim, você tem que confiar em outra pessoa para cuidar da sua criança, da sua filha, é difícil. E assim, é fácil. Não é, porque você tem que trabalhar. E assim, o tempo que você está trabalhando, você está perdendo com a criança. Ela está crescendo, é uma fase que passa muito rápido. Então, ela cresce, ou você trabalha ou você fica com ela. Então, você tem que conciliar. Então, para ela ter uma vida melhor, né, a gente opta por trabalhar. Eu me separei em 2019. A sentença saiu em setembro de 2019. O valor da pensão era R$1.000 em dinheiro e R$400 em ticket alimentação que ele recebe da empresa. Eu fui burra, porque não tem nenhuma cláusula no contrato, no acordo de separação que diz que precisa ter reajuste anual, blá, blá, essas coisas aí de lei que a gente não é orientado a fazer. E assinei o que ele ofereceu porque eu queria paz. E não tem dinheiro que pague a paz de espírito. E ao longo desses anos ele foi sendo bastante cruel. E eu sei que não é que ele seja cruel porque ele quer, tá? Ele não respeita a própria mãe, então ele não consegue respeitar nenhuma mulher. E sabe qual é a minha maior sorte? Ter tido com ele 2 meninos. Porque os meus filhos gerados, eles não vão ser homens que não respeitam a mãe, não respeitam uma mulher. Ou um homem, né? Ganhei neném na pandemia e pra mim foi muito difícil isso, sabe? Eu não peguei Covid, não peguei nada, mas graças a Deus. Só que minha mãe trabalha no hospital, eu tava com o neném novinho, trabalhando o dia inteiro no mercado, chegava 10 horas da noite. Na verdade, eu saía 10 horas da noite, chegava em casa 10h30, porque era perto até. Mas foi difícil. Na época de pandemia, que eu comecei, quando eu engravidei e ganhei ele, era aquela época que não tinha ainda aquela lei das grávidas se afastar. Eu ganhei ele e veio essa lei das grávidas se afastarem. Aí pra mim foi muito difícil chegar em casa, os cuidados, meu filho ficou ruim, ficou 3 dias internado. Ele ficou no oxigênio 3 dias, né? Só que não foi pro Covid, mas assim, teve todo aquele rolo, é Covid, não é? Acabou ficando gripado. Pra mim foi muito difícil, com remédio, que eu vivia dando remédio pra ele, uma gripezinha que ele pegava, eu tinha que estar cuidando. Pra mim foi difícil na pandemia. Foi uma loucura ter 2 filhos, 2 anos e meio e 5 anos e meio em casa, porque o pequenininho tinha entrado, né, recentemente no CEINF, então ia ser o 2º ano que ele tava no CEINF, o mais velho tava lá, eu tava divorciada já, e quando ele saiu de casa, eu guardei muito a fala de que eu só não me separo de você porque você não vai dar conta de cuidar dos meninos, porque você precisa de mim. Essa foi a primeira frase da noite catártica que me pegou. Nunca diga pra uma mulher que ela não dá conta de fazer alguma coisa. Pode ser um caminho sem volta. A pandemia foi assim, foi muito difícil para mim enquanto mãe solo, porque eu estava literalmente sozinha na minha casa com o meu filho, iniciando um novo negócio, né, fazendo a iniciativa de abrir um novo negócio, mal assistida terapeuticamente falando, porque a minha terapeuta na época eu vim infelizmente a perceber que também estava me abusando e também estava participando, a ponto de falar em um determinado momento que eu assim, tipo, me ajuda a entender por que não tá dando certo, por que eu não tô conseguindo virar o jogo, né? Eu sou administradora de empresas, eu tenho noção de como fazer um negócio acontecer. E eu acordava naquela época, tipo, 6 horas da manhã, limpava a casa, eu dava comida, eu desempregada, filho pequeno, eu tava fazendo psicologia, eu tive que trancar minha faculdade. Cara, foi muito foda. Não tinha o que fazer. Não tinha dinheiro pra pagar. É de tudo um pouco, né? De tudo um pouco.
porque é difícil. A minha rotina hoje é trabalhar, chegar em casa, cuidar dele, trocar fralda, dar banho, é cansativo, porque eu não tenho tempo pra mim, pra me arrumar, pra me cuidar, não tenho dinheiro pra cuidar também, tudo vai pra ele, a gente compra uma coisa, falta outra, então é sempre assim. Essa é uma dificuldade muito grande pra mim. Sabe a máxima bem piegas de que ser mãe é maravilhoso, que transforma a gente? É isso, né? É sobre isso. A maternidade, ela não fez mais só com que eu fosse mais solidária, mais amorosa, sim, porque no lugar do coração eu basicamente tenho uma pedra de gelo, mas fez com que eu me tornasse um ser humano que quer ser melhor. Então eu quero ser um bom exemplo. Eu não quero ser perfeita, né? Eu não quero que as crianças me olhem e falem, nossa, olha como ela é demais, olha como ela dá conta, né? Porque durante a pandemia eu já tinha uma funcionária, eu tinha um acordo trabalhista com ela e esse acordo teve que mudar completamente. Ela trabalhava meio período, porque o mais velho no ano seguinte, né, ficou meio período porque ele já foi pra escola, e o caçula ficava, não sei, quando veio a pandemia, era o dia inteiro criança em casa. E graças a Deus, o meu trabalho, eu podia continuar fazendo, porque dava pra fazer online. Mas em casa é impossível. Como é que você trabalha a terapia, cuida das emoções alheias, com crianças ali, comida fazendo, panela, né? Era impossível. E como eu já tinha o meu consultório, eu remodelei o acordo trabalhista, ela levou a filha dela, a caçula, pra minha casa, pra poder passar o dia lá. E teve dias dessa mulher incrível ficar na minha casa das 7 da manhã às 10 da noite. Teve dias de eu ter certeza absoluta de que eu não daria conta de voltar antes das 9, e ao invés dela ir pra minha casa, eu pegava um Uber, ia pra casa dela, levava as crianças, levava tudo o que era possível de comida pra ela, pras crianças, né, pra todo mundo, e as crianças dormiam na casa dela. Então, a minha rede de apoio sempre foi da maternidade solo, a escola pública, porque eu sou uma mãe de escola pública, sou defensora da escola pública, e a rede de apoio paga. Eu nunca tive a possibilidade de ligar pra minha mãe e falar, mãe, fica pra mim com fulaninho porque eu tenho isso pra fazer. Eu passei por uma cirurgia por vídeo, eu fiz a laqueadura e eu avisei o pai dos meninos que eu ia fazer. Eu operei na sexta, no domingo ele deixou as crianças lá em casa porque ele tava muito cansado, ele precisava de um tempo pra cabeça dele. Quase um ano depois do divórcio, né? Então assim, eu não podia, tá, gente? Porque eu podia ficar resfriada, com gripe, eu tive dengue, sozinha, com 2 crianças. Uma delas ainda mamando. Porque meu filho mamou até quase 4 anos de idade, o caçulinha. Esse ano eu tive burnout, eu tive depressão, eu tive variação de humor, eu tive ciclotimia, eu comecei a tomar medicação. 2, 3 meses depois eu tive um episódio de lúpus agudo no rosto. Então a gente tá falando sobre saúde pública. A gente tá falando sobre assistência social, saúde pública, educação. Olha a quantidade de temas que você abrange quando você tá falando da maternidade solo. E aí, o que vai fazer, entendeu? Então os problemas eles começam a se empilhar. E não é pelo fato do pai ser presente ou não para a criança, é o dia a dia que é desafiador mesmo, porque você não tem alguém para dividir o dia a dia, né? A criança veio por 2 pessoas justamente para que você pudesse dividir, e não tendo essa pessoa no dia a dia, com certeza fica muito mais difícil. Só de você imaginar, eu vou ter uma criança. Quando você tá casada, você fala, não, mesmo que pra mim não ajuda muita coisa, mas assim, não, eu vou dividir as tarefas, né? A pessoa vai me ajudar, eu vou ter um auxílio. Quando você é mãe solo, não tem aquele auxílio, assim, é você e você. Então, tudo você tem que cuidar o que você vai falar, porque a criança vai se espelhar em você. Você é o centro, é o exemplo dela. Então, qualquer coisa é você.
A criança vai crescer baseada na educação que você dá. Eu me cobro muito isso. Eu falo, que pessoa que a minha filha vai ser? Eu quero que ela seja uma pessoa boa, eu quero que ela tenha uma boa educação. Mas, assim, às vezes, como eu sou só eu e ela, às vezes eu fico com medo, porque ela passa mais tempo com os outros do que comigo. Eu trabalho bastante. Filho é só da mãe. Só da mãe. Por mais que o pai dele seja presente, é só da mãe. No final é só a mãe. Pra dormir é mãe, pra cuidar é mãe, trocar tudo. A mãe sempre dá um jeito, né?